Beleza, já coloquei. Boa noite a todos, então. Vamos começar a live promovida pela ABSW, a Jo Nunes, com o tema Direitos Trabalhistas da Pessoa com Deficiência. Eu queria me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Thaís, eu sou conhecida também por Tata Cruz nas redes sociais. Eu sou bacharel em Direito e sou mãe do Pietro Cruz, que tem síndrome de Williams, tem 10 anos. E eu vou ser a mediadora, então, da live de hoje. Eu queria começar agradecendo a Jo Nunes e a Cris Daniel, que promovem essas lives para todas as famílias e pessoas que têm interesse na síndrome de Williams. Muito obrigada a vocês por promoverem, por organizarem, por nos ajudarem a levar mais conhecimento às famílias com síndrome de Williams. Queria aproveitar para agradecer também os voluntários que estão sempre aí nos ajudando, não aparecem, mas eu conheço a Júlia e o Maurício, que estão por aí nos ajudando, principalmente na parte técnica, né? Muito obrigada, pessoal, todos os voluntários. Aos participantes que se disponibilizaram a ouvir a nossa live de hoje, a participar, nos prestigiar, é sempre importante a participação de vocês, porque é justamente para vocês que a gente promove essas lives. A gente aprende muito também, principalmente porque a maioria dos envolvidos tem filhos com síndrome de Williams ou parentes, então também é muito importante para nós, mas principalmente para quem está aqui ouvindo. E eu queria fazer um agradecimento especial, então, ao nosso convidado de hoje, que é o doutor Djailson Rocha, que é procurador do trabalho, mestre em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Ele é coordenador da Procuradoria do Trabalho do município de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. E o título mais importante dele, que é o pai da Vitória, que tem síndrome de Williams, né? Então, seja muito bem-vindo, doutor Djailson, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Thaís. Queria cumprimentar todos que estão presentes aqui hoje, prestigiando, né, esse nosso evento. Agradecer a Jo, que infelizmente não está aqui, mas é uma pessoa, né, fundamental e que me convidou, fundamental nessa nossa luta, nosso trabalho aí para promover os direitos das pessoas com síndrome de Williams. Então, muito obrigado, Jo. E vamos começar, então, né? Vou tentar compartilhar minha tela aqui. Aconteceu, Laura. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Bom, o tema que foi proposto é trabalho para pessoas com deficiência. Eu sou da área jurídica, vou passar algumas informações aqui jurídicas para vocês, mas vou tentar, no mínimo possível, usar termos jurídicos, vou tentar usar a linguagem mais simples possível, né? Considerando que o tema é um tema meio complicado para a maioria das pessoas, mas vou tentar traduzir essas questões da forma mais simples para que possa ser compreendido, né? Tentar ser compreendido tanto pelas próprias pessoas aí com síndrome de Williams que estão participando, os familiares, e tentar praticar o que eu vou pregar aqui também, que é o uso da linguagem simples, que é uma linguagem que permite a inclusão maior das pessoas com deficiência intelectual. Bom, a palestra, então, ela visa muito motivar as pessoas com deficiência intelectual e outros tipos de deficiência a virem a trabalhar, a ingressar no mercado de trabalho. A temática é trabalhista. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas em questões previdenciárias e de família, como pensão alimentícia e aposentadoria, e eu vou tentar responder, mas eu já adianto que não é a minha especialidade, né? Se eu não souber, e outras questões mesmo trabalhistas que eu não puder responder, mas eu me comprometo a pesquisar e depois passar para vocês a resposta individualmente a cada um. Como a Thaís já falou, minha maior qualificação e que eu
é essa aqui, pai da Vitória. Acho que muitos de vocês conhecem ela. Ela, não sei se ela está presente aqui na live, ela estava com dificuldade de entrar, mas ela é muito conhecida, né? Ela tem no Instagram, ela tem um canal Cromossomo 7, onde ela faz divulgação sobre a síndrome de Williams. Ela é uma ativista, né? E se considera uma ativista do movimento de pessoas com deficiência. Eu tenho muito orgulho dela e devo muito a ela, ao que eu sou hoje e ao que eu vou me transformando. Aprendo muito com ela a cada dia. Bom, então, nessa proposta de incentivar as pessoas com síndrome de Williams a ingressar no mercado de trabalho, a trabalhar, eu vou começar falando sobre os ganhos para a pessoa com deficiência, os ganhos que a pessoa com deficiência, pessoas com síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais e de outra natureza têm quando vão trabalhar, quando ingressam no mercado de trabalho. Um ganho que eu pontuaria é que o trabalho, ingressar no mercado de trabalho, gera maior autonomia da pessoa com deficiência, né? Ela ganha autonomia. Por quê? Porque ela passa a ter uma renda própria, né? Que não depende exclusivamente de outras pessoas, ela passa a ter sua própria renda, ela aprende, junto com o trabalho, vem vários aprendizados aí, que ela tem que ir ao trabalho, se deslocar até o trabalho, voltar do trabalho, com isso ela vai aprendendo a se locomover. Então, ela tem ganhos de autonomia, e a autonomia é uma das coisas mais importantes para a pessoa com deficiência intelectual, para o futuro dela, né? Para a maturidade, para a vida toda, para ter menos dependência dos pais. Então, é um grande ganho que o trabalho traz para a pessoa com deficiência. Um outro ganho é a ampliação da rede de relacionamentos, né? O trabalho, na nossa sociedade, ele tem um papel muito importante, né? A gente se identifica pelo trabalho. Quando você conhece uma outra pessoa, uma das primeiras perguntas é: o que você faz, o que você trabalha? E lá no trabalho a gente conhece colegas, conhece gente que depois, muitas vezes, passam até a ser amigos pessoais nossos, na nossa vida pessoal. Então, é uma grande oportunidade de ampliar a rede de relacionamentos da pessoa com deficiência. Um outro ganho importante é a autoestima. Reforça a autoestima da pessoa com deficiência. Trabalhando, ela se sente mais empoderada, tem o seu dinheiro, ela se sente mais socialmente incluída, e isso costuma reforçar a autoestima, que é uma das coisas muito importantes na vida da gente, né? Inclusive, conversando com uma colega minha, ela disse que uma médica, em um evento que trata da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, uma médica disse que as pessoas ficam até menos doentes depois que ingressam no mercado de trabalho, as pessoas com deficiência, por conta de todos esses ganhos. E um importante nisso é a autoestima, né? Então, eu achei interessante essa fala, de que até adoece menos as pessoas. Bom, ocupação do tempo, né? A pessoa com deficiência, intelectual, ela estuda, mas à medida que ela vai crescendo, para de frequentar a escola, a família toda trabalhando, e às vezes ela fica meio ociosa, né? Dentro de casa, e isso tudo não é bom. E aí o trabalho ocupa o tempo, né? A pessoa também vai ter seus horários, horário de levantar, acordar, horário de sair, horário de chegar em casa. Então, a vida passa a fica mais ocupada, né? E isso é um ganho interessante também. Crescimento pessoal. Como resultado de tudo isso que eu falei, e outros aprendizados que a pessoa vai tendo no trabalho, ela cresce pessoalmente, se sente mais desenvolvida, vai se desenvolvendo, né? É um ganho importante também. Bom, e já agora entrando mais diretamente aqui na questão do trabalho, eu quero começar também destacando alguns pontos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu considero muito importantes para o trabalho e para todas as questões da pessoa com deficiência. Então, eu vou destacar alguns pontos. Bom, primeiro é o conceito de pessoa de deficiência, né, que o Estatuto traz. E isso foi uma inovação importante que o Estatuto da Deficiência trouxe,
junto com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que tirou aquela ideia de que deficiência é um problema só da pessoa que tem deficiência. O conceito de deficiência do Estatuto da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência diz que as deficiências são restrições sensoriais que a pessoa tem, mas que elas só ficam realmente, elas causam um prejuízo mesmo porque o meio em que a pessoa vive não está preparado para o jeito que a pessoa é. Então, a deficiência sai, o conceito de deficiência sai de uma questão estritamente pessoal e passa também a considerar que a deficiência só ocorre porque os meios escolhidos pela sociedade não contemplam a sua condição. Então, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela, desde que não tenha uma escada na frente dela, ela se desloca. Mas, por uma escolha de alguém, construiu-se uma escada em vez de uma rampa, por exemplo, e aí sim ela passa a ser deficiente de locomoção, ela não consegue se locomover. Então, esse conceito de deficiência, saindo da pessoa e também considerando o meio, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Falar difícil, por exemplo, se eu for fazer uma palestra aqui usando uma linguagem difícil, rebuscada, muitas pessoas com deficiência intelectual não vão compreender. Não é só a pessoa com deficiência intelectual, não. Muita gente mesmo que não é desse ramo não vai compreender. Então, a pessoa passa a ter uma deficiência também de compreensão, de comunicação. Por quê? Porque escolheu-se uma maneira difícil de falar, criou-se uma barreira. Não é? Então, esse conceito de deficiência que considera o meio, a escolha da sociedade, e não só o problema da pessoa, é muito importante. Outro conceito importante que vai servir para o trabalho, mas vai servir para tudo, para a educação, para a locomoção, é o conceito de adaptação razoável. Adaptações razoáveis, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que ela tem direito a adaptações razoáveis. São modificações para você poder participar das coisas. Nem tão caras assim, considerando o benefício. Então, por exemplo, é direito da pessoa com deficiência que se façam adaptações. Por exemplo, um prédio que tem uma escada, não tem uma rampa, e aí uma pessoa com deficiência não consegue entrar, não consegue usar uma escola ou uma empresa para trabalhar. Vou imaginar que a pessoa com deficiência vai trabalhar numa empresa, ela usa cadeira de roda e lá só tem uma escada para entrar. É direito da pessoa com deficiência que essa empresa faça uma alteração, faça uma adaptação, não é? Agora, você pega um prédio histórico, imagina um palácio de 1800, que tem escadas. Se você for fazer construir uma rampa ali, muitas vezes você vai ter que desfigurar todo o prédio. Uma rampa na entrada, imagina aquela entrada do prédio. Então, ali pode ser que considere-se não razoável você fazer uma mudança ali que vá mudar a arquitetura externa, a fachada de um prédio. Isso não seria razoável. Então, isso é interessante a gente saber, não é? E a negativa de se fazer uma adaptação razoável caracteriza como uma discriminação, né? Outro conceito importante também são barreiras nas comunicações e na informação. Então, por exemplo, falar e escrever difícil é uma barreira que se cria para uma pessoa com deficiência intelectual. Isso aí é um conceito também trazido no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, aqui, às vezes, inclusive, se fala difícil ou se usa termos muito difíceis para se destacar, para se mostrar que você é mais importante do que os outros, né? Então, esse conceito de barreira é uma barreira que você cria quando você escolhe o meio complicado, difícil, com uma pessoa com síndrome de Williams, por exemplo, não vai conseguir compreender, né? Um manual, um texto, programas de TV e sites que não pensam que você também quer participar. Então, a maneira de apresentar uma informação pode caracterizar uma barreira de comunicação na informação, ou informação, quando você não pensa que aquela informação pode também ser lida, ou uma pessoa com deficiência intelectual quer ler também, quer assistir, quer entender aquilo ali. Então, sempre tem que se buscar eliminar essas barreiras através de uma comunicação fácil, uma linguagem fácil, né? Barreiras atitudinais.
É outro conceito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. São atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades. Quer dizer, é uma atitude, às vezes é uma atitude. Você chega, vai trabalhar numa empresa e aí naquele setor, o chefe, os colegas, eles criam aqui, poxa, eu vou ter que trabalhar com a pessoa com deficiência, isso aí, essa pessoa não era para estar aqui, o lugar dela não é esse. Olha só que atitude que cria uma barreira, que já dificulta a inclusão, a participação. Então, uma atitude negativa, preconceituosa, é uma barreira também atitudinal e tem que ser removida. Discriminação. Esse conceito de discriminação, prejudicar alguém pela sua deficiência ou deixar de fazer algo que estaria obrigado e que a pessoa com deficiência precisa para poder exercer seus direitos. Esse é o conceito de discriminação que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, só que eu tentei traduzir aqui para uma linguagem mais simples, né? Quer dizer, você prejudica uma pessoa ou, por omissão, você deixa de fazer algo que precisaria fazer para que ela pudesse exercer seus direitos. É também uma discriminação. Por exemplo, você, como eu disse, não fazer uma rampa na entrada, deixar só uma escada, quando você podia fazer uma rampa, usar linguagem difícil, não é? Quando você podia transmitir a mensagem de uma forma mais simples, usando imagens, usando figuras, para que a pessoa com deficiência possa entender. Isso também é uma discriminação. Bom, aí vem, quais as formas de trabalho para a pessoa com deficiência? Então, nós vamos entrar agora no que a lei fala, as maneiras que a pessoa com deficiência pode trabalhar, né? A legislação. Bom, primeiro, existe a colocação competitiva. A colocação competitiva é o emprego normal, não é? A pessoa com deficiência ela tem que trazer resultado produtivo, semelhante aos outros empregados, não é? Ela assina a carteira, tem o salário, mais ou menos da mesma maneira que os outros empregados. Independe de procedimentos especiais para a pessoa trabalhar. Pode se utilizar de ajudas técnicas, né? Então, por exemplo, na colocação competitiva, a pessoa com deficiência vai trabalhar em igualdade de condições, mas se ela precisar de algum apoio, como, por exemplo, aqui um cego, um cão-guia, ou uma adaptação no equipamento, por exemplo, um surdo, que ele não consegue ouvir o som de uma máquina, mas, às vezes, você colocar uma lâmpada que acenda na hora que sairia esse som, isso é um apoio e uma ajuda técnica. Isso ela tem direito, né? A outra opção é a colocação seletiva. Essa aí depende de adoção de apoios e procedimentos especiais. Por exemplo, jornada de trabalho variável, horário flexível, entre outros. Então, é uma outra tipo de colocação, não é aquela colocação competitiva que eu falei antes, né? Que a pessoa ela vai trabalhar nas mesmas condições dos outros, só com alguma ajuda técnica. Nessa modalidade aqui, a pessoa, por exemplo, pode ter uma jornada variável, um horário flexível, entre outros procedimentos para facilitar o trabalho dela, não é? E o trabalho por conta própria. Então, o trabalho por conta própria, a ideia é o seguinte, dependendo do grau de comprometimento que a pessoa tenha, né? Se a pessoa tem um grau mais leve ou mais severo de comprometimento, ela vai utilizar de uma determinada modalidade de inserção. Então, se a pessoa tem um grau mais leve, ela vai entrar na contratação competitiva, na modalidade competitiva. Se ela já tem um grau um pouco mais severo, que ela precisa de um apoio especial, por exemplo, ela tem que ter a jornada variável, um dia ela vai trabalhar, o outro que ela não está bem, ela não vai, e a empresa tem que aceitar isso, ela já vai entrar numa outra modalidade. Se ela tem um comprometimento mais severo ainda, ela pode ter essa opção do trabalho por conta própria. É um trabalho em regime de economia familiar, é uma oficina protegida, onde a pessoa vai produzir, vai trabalhar ali, mas sem aquela competição, sem o vínculo de emprego. Aqui seria um trabalho autônomo, né? Seria uma terceira modalidade. Agora aí, como eu faço para trabalhar? Então, tá, muito bem, já entendi aqui as modalidades. Aí vem a primeira, a
que facilita o ingresso no mercado de trabalho da pessoa com deficiência é a lei de cotas, né? A lei de cotas, você já deve ter ouvido falar, ela é uma modalidade de inclusão competitiva. A pessoa com deficiência vai trabalhar, né? Qual a vantagem? Qual o benefício? É que tem vagas reservadas para a pessoa com deficiência. As empresas com mais de 100 empregados, elas precisam reservar de 2% a 5% das vagas para as pessoas com deficiência. Então, como aquela vaga está reservada, ela não deveria ser ocupada por quem não tem deficiência. Isso facilita o ingresso. A empresa tem que ter a quantidade de pessoas com deficiência. Isso cria uma facilidade para você conseguir trabalhar. A Vitória, por exemplo, ela entrou no trabalho através da lei de cotas, né? A empresa tinha um determinado número de vagas para preencher, não estava preenchendo, e aí ela se candidatou a uma vaga dessa, foi contratada, não é? E agora tem agora uma grande dificuldade da inclusão é a questão do BPC, né? O benefício de prestação continuada, que muitas pessoas com deficiência recebem. E aí havia aquela questão, tá? Vai trabalhar e vai perder o BPC, né? O BPC, as pessoas com deficiência recebem quando a renda familiar é inferior a um determinado patamar e ela prova que ela não tem condição de trabalhar. Então, é um benefício da Previdência que todo mês recebe no valor de um salário mínimo. Então, durante muito tempo, as pessoas com deficiência tinham receio de ir trabalhar, perder o BPC e depois, não dando certo o trabalho, não voltar a receber aquele benefício, né? Perder para sempre. E muitas famílias, esse benefício representa uma parcela importante da renda. Então, havia esse receio, mas já tinha, alguns anos atrás, houve uma alteração na lei dizendo que, garantindo a pessoa com deficiência que vier a trabalhar, que o BPC é suspenso durante o trabalho. Ele para de receber o BPC, mas se ele perder o emprego, por qualquer razão, ele automaticamente volta a receber o BPC. Então, a pessoa pode tentar trabalhar, né? Enquanto está trabalhando, recebe salário. Perdeu o emprego, volta a receber o BPC. Só que agora, olha, recente, dia 22, anteontem, foi promulgada uma lei criando o auxílio inclusão. O que é isso? Isso é o seguinte, a partir de 1º de outubro agora desse ano, para os casos de deficiência moderada ou grave, e aí quem tem síndrome de Williams se enquadra nessa categoria, a pessoa com deficiência que recebe o BPC, né, que tem aquelas condições para receber o BPC, e que vem a trabalhar, ela nem suspende, ela passa a receber, acumula meio salário, meio BPC, 50%. Então, ela não suspende o BPC, ela vai receber o salário e mais 50% do BPC. Isso aí é um estímulo para a pessoa com deficiência, né, que recebe o BPC. Ela passa a ter esse benefício permanente aí. Durante o tempo que ela trabalhar, ela recebe também metade do BPC. Ela tem que estar inscrita no CAD único, a família, né, porque são para famílias que estão naquelas categorias que têm direito ao BPC. E desde que o salário que ela recebe é até 2 salários mínimos. Então, se a pessoa conseguiu um emprego, está trabalhando, recebe até 2 salários mínimos, ela também vai receber 50% do BPC. Então, isso é um estímulo muito interessante, que vai vigorar até agora, a partir de 1º de outubro de 2021. Uma outra forma da pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho, muito interessante, é através da aprendizagem. Então, a pessoa pode ser aprendiz, fazer um contrato de aprendizagem com a empresa. E para a pessoa com deficiência, não há limite de idade para ser aprendiz. Para quem não tem deficiência, só pode ser aprendiz até 24 anos de idade, de 14 a 24 anos de idade. Agora, para quem tem deficiência, não. Uma pessoa com 40 anos, 50 anos, pode ser contratada como aprendiz. E qual a vantagem? Uma vantagem é que a aprendizagem, a cobrança é muito menor de produção, né? A pessoa está ali para aprender. Até 2 anos ela fica como aprendiz. Ela pode ficar como aprendiz, tem uma cobrança menor. A jornada é uma jornada menor, em regra, 4 horas por dia.
e ela recebe uma bolsa de aprendizagem e o BPC integral. Então, no caso da aprendizagem, para quem recebe o BPC, soma o BPC mais a bolsa de aprendizagem. Se a aprendizagem for, por exemplo, de 4 horas, ela vai receber o equivalente à metade do salário mínimo de bolsa de aprendizagem. É proporcional à jornada. Trabalhou meio-dia, recebe a metade. Então, ela receberia essa bolsa e mais o BPC. Agora, mesmo para quem não recebe o BPC, é muito interessante a aprendizagem como a primeira entrada no mercado de trabalho. Por quê? Porque na aprendizagem também a pessoa com deficiência vai estar sendo acompanhada por uma entidade de qualificação profissional, ela vai tendo aulas também, ao mesmo tempo que tem a parte prática na empresa, alguns dias da semana, ela também tem a parte onde ela vai estar participando de aulas numa instituição de qualificação profissional. Também, como eu falei, a cobrança é menor, ela está ali num caráter de aprendizagem. Então, é um excelente instrumento para o começo do trabalho da pessoa com deficiência, principalmente, no meu entendimento, para quem tem deficiência intelectual, né? Então, é uma ótima opção. E aqui só trouxe para citar aqui a lei que diz que, no caso, a pessoa que vai trabalhar não perde o BPC, ele só é suspenso, sem necessidade de realização de perícia, né? Eu trouxe esse dispositivo legal aqui, até pedido da Thaís, porque ela disse que muita gente nem sabe que agora que não perde o BPC se for trabalhar. Então, por isso, eu trouxe aqui o texto da lei. E, no caso de aprendiz, não acarreta a suspensão do benefício, quer dizer, ela acumula, ela recebe a bolsa mais o BPC. Então, é muito interessante. Agora, como encontrar uma vaga? Então, eu ouvi tudo isso, me despertou meu interesse, achei que eu tenho ganhos realmente, quero tentar trabalhar. Como faz para encontrar uma vaga? Bom, primeiro é através dos anúncios que as empresas que têm que contratar pessoas com deficiência, que têm essa vaga, essas cotas não preenchidas, elas publicam anúncios nos jornais, em sites, né? Contrate-se uma pessoa com deficiência, tal. Então, você pode acompanhar esses anúncios e se candidatar. Outra opção são agências do Cine. As agências do Cine, elas têm lá as vagas dessas empresas que têm que contratar a pessoa com deficiência. Então, pode procurar uma agência do Cine. Há também sites de emprego, como o Trabalha Brasil e outros sites onde O Trabalha Brasil é um novo site criado pelo governo, onde tem lá uma parte específica para a pessoa com deficiência. Você entra lá e vai ver as vagas para as pessoas com deficiência, né? E outra opção é procurar os órgãos públicos que têm o dever de fiscalizar essa lei. Procurar a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. E aí, quando vai se procurar o órgão público, eu vou no final aqui, em seguida, falar, o ideal era se essa procura fosse feita, por exemplo, por uma instituição que representa as pessoas com deficiência, né? É mais fácil o diálogo com os órgãos públicos, não você só uma pessoa, por exemplo, Superintendência Regional do Trabalho, o MPT, eles não são um órgão como o Cine, para arrumar emprego, eles atuam para fiscalizar as empresas, né? Mas se você vai lá, através de uma associação de pessoas com síndrome de Williams, a Associação Brasileira, representando a associação, você pode tentar formar uma parceria, um projeto com esses órgãos públicos, onde eles vão tentar direcionar, né, essas empresas a criar essa relação, criar esse link, né, entre a empresa e a associação para tentar as vagas para as pessoas com deficiência. Então, essa é uma ideia que eu coloco aqui, proponho, né? A Associação Brasileira de Síndrome de Williams, por exemplo, poderia criar um cadastro de interessados em trabalhar. Então, por exemplo, quem tem vontade de trabalhar, assistiu aqui, despertou a vontade, ou não assistiu, mas tem vontade de trabalhar, poderia se cadastrar, né, informando uma espécie de banco de currículos das pessoas com síndrome de Williams, onde constaria que área de interesse tem vontade de trabalhar, quais são as habilidades que a pessoa tem. A pessoa é uma pessoa que é boa, se comunica bem, gostaria de trabalhar com o público, gostaria de trabalhar nisso, né? Qual qualificação? Sabe mexer com computador, sabe usar tal. Então, criar um cadastro desses interessados
e aí entrar em contato com esses órgãos públicos. Olha, temos aqui... Isso tem que ser feito em cada região, né, em cada estado. Então, o pessoal de São Paulo cria um cadastro das pessoas de síndrome de São Paulo e procuram lá os órgãos públicos de São Paulo, né, para que vão fazer essa ligação com as empresas. Pessoal do Rio Grande do Sul. Essa é uma ideia também que é colocada aqui para nós. Bom, seria isso, né, que eu teria a falar, e a partir daqui eu abro espaço para as dúvidas, quem tiver alguma questão que queira discutir, queira conversar, estamos aqui abertos. Muito obrigada, Djailson, pela tua explanação aí, sempre bem útil para nós, principalmente para quem tem os filhos mais na idade de trabalho aí. Hoje a nossa live ficou um pouquinho diferente porque a Jo não está nesse momento, então eu vou pedir para que a Cris, Daniel e o Denilson fiquem mais atentos aí para, de repente, falar sobre essa proposta do Jailson aí, que ele falou no final. E, pelo que eu vi, Jailson, a Vitória não conseguiu acessar a live, né? Eu tentei resolver por aqui também, mas não consegui. Pois é, É uma pena, pena. né? Ela ia falar um pouco da experiência dela, né, de como que é trabalhar, o que mudou na vida dela, mas eu não sei o que houve. Ela sempre participa das lives, né? Hoje, que era do pai, não conseguiu. Coisa da Mas, vida, né? Jailson, a minha mãe e a minha irmã também não conseguiram participar da live, então não foi só contigo. Acontece. Mas, como eu já havia meio que combinado aqui, para falar, para também ajudar as pessoas a visualizarem esse nosso tema de hoje, a importância que é para as pessoas com síndrome de Williams estarem inseridas no mercado de trabalho, eu queria, para finalizar, antes de iniciar as perguntas ali do chat, o pessoal pode continuar colocando, que depois eu vou ler aqui para ti, mas antes de finalizar, eu queria chamar o nosso representante aqui do Rio Grande do Sul, são dois, na verdade. Eu vou começar chamando o Vinícius, que é o síndrome de Williams, eu acho que mais velho aqui do Rio Grande do Sul, que é um grande exemplo para nós assim de autonomia, de dedicação. E ele, além de ser casado, acho que é um dos únicos também que é casado, vive bem com a esposa dele e tal. Ele também está há muitos anos no mercado de trabalho aí. Será que o Vinícius está por aí, Átila, para falar um pouquinho para a gente da experiência dele? Ai, Thaís, desculpa, eu combinei contigo que ele ficaria, mas como todo sino de Williams, não teve paciência de ouvir a live, né? Bom, acho porque ele dorme muito cedo, essa hora ele já está cansado de dormir. Mas eu, como mãe do Vini, eu digo que as nossas escolhas aqui foram essas, né? De Vinícius trabalhar para ele ter essa autoestima, né? Pensar nisso. Então, ele trabalhou 6 anos na empresa Buffon e só saiu em função da pandemia. E ele trabalhou na TNT como jovem aprendiz. Ele fez 3 cursos. O Vinícius, a gente começou da seguinte forma: ele começou a fazer cursos de jovem aprendiz. Ele fez 2 cursos no Senac e fez um no Senai. E ali ele foi para as empresas. E aonde ele ficou foi na Buffon, ele ficou 6 anos lá. E assim, como todo mundo sabe como é que é o síndrome de Williams, né? Nunca atrasou, faltou o serviço uma vez, porque estava doente. Então, sempre muito, muito... Eu achei muito interessante uma vez que o Vinícius disse assim para mim: mãe, hoje eu sofri como é que é? Como é que a gente diz quando ela... Não é um desrespeito, que ele tinha sido desrespeitado no serviço. Aí logo pensei, ai, pobrezinho, o que será que ele passou, né? Tu acredita que o cara me chamou de baixinho, mãe? Ah, por favor, baixinho não, eu sou o Vinícius, né? Então, isso quis dizer assim, o quanto ele sempre foi respeitado, o quanto ele sempre foi pelos colegas, os clientes. Quando ele saiu, os clientes sentiram muita falta dele. E eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, eu acho que eles têm que estar ali. Foi ali que o Vinícius começou a andar de ônibus sozinho, ele ia de ônibus, voltava de ônibus sozinho, né? Mas, infelizmente, ele não está aqui para falar, a mãe que teve que falar. Mas tudo bem, a gente entende, Átila. Que bom aí ouvir o teu relato. Mas como eu já previa algumas intempéries, assim, eu não previa que a Vitória não fosse participar. Mas, de qualquer forma,
Eu havia combinado, então, com a Étula, de repente, o Vinícius falar, e eu combinei com o Denilson, então, do nosso amigo Rafael aí, que também está inserido no mercado de trabalho, de falar um pouquinho para nós da experiência dele. Conta aí para nós, Rafael. Estão te ouvindo agora, Rafael, chega mais perto aqui. Tá, só vou falar um pouquinho como é que foi a experiência do Rafa. A Beira Rio, ela tem um projeto bem interessante de inclusão. Ele teve 6 meses de aprendizados, né, de coisas que ele poderia fazer na fábrica, e esses 6 meses ele recebeu meio salário, e ele testou várias coisas que poderia fazer. Após 6 meses, ele trabalhou mais 6 meses na fábrica, né, testando em vários locais. Lá ele tinha um padrinho, uma madrinha que ajudava ele, que estava sempre auxiliando ele. É um projeto que o Senai está incluso, e eles verificaram que na fábrica pessoas com certos tipos de dificuldades tinha em torno de, acho que 15 áreas que eles poderiam trabalhar. O Rafa já trabalhou em várias áreas lá dentro na Beira Rio. A parte de manhã, por exemplo, ele acorda sozinho, faz o café, exagera até no café na hora que faz, né? Mas vai para o serviço sozinho. Agora no inverno que eu levanto e levo ele, porque é muito frio aqui, né? Mas ele vai sozinho, volta sozinho, interage com todo mundo. Às vezes tem que viajar para outra cidade, ele vai junto com alguém, de carro, né? Então, Rafinha, se tu quiser contar como é que é o teu trabalho lá, o que tu faz, onde tu trabalha. Rafa, fala para nós aí, queremos te ouvir também. Bom, Te apresenta, tem várias pessoas que não te conhecem, Rafa. Te apresenta aí primeiro. Primeiramente, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Ah, E aí, qual é a tua idade? Oi, Onde é que tu Camila. mora? Tá. Explica para eles, Rafael, como é que é o teu trabalho lá. O meu trabalho é Que trabalhar. Eu trabalho na expedição, lá com caixa, bico caixa, guardo caixa nos caminhão. Vou com o pessoal da Beira Rio em outros lugares. Em Santo Antônio, Cachoeirinha, também de vez em quando. E ele é tratado como funcionário normal lá da empresa, o salário dele é igual a todo mundo, não tem distinção nenhuma, ele tem bastante liberdade lá. Teve um Natal que ele foi lá, fez compra na lojinha para a mãe dele, sem ninguém saber, lá, comprou presente, calçado para a mãe lá, no Dia das Mães. Legal. Ela ganhou Rafa, 5 sapatos diferentes lá, e ele que escolheu e por conta dele. Rafa, Então, tu tá lá há quanto tempo, Rafa? Eu trabalho já faz 4 anos já. Já teve até férias, tudo? Férias, sim. Todos os direitos ele teve lá. E tu gosta, Rafa? O que tu acha, tu? Na real, também outra coisa que é importante dizer aqui, ó, o Rafa, geralmente quando chega novos funcionários, geralmente chama o Rafa porque é citado como exemplo de funcionário. Não falha nunca, está sempre fazendo o que tem que ser pedido, porque em fábricas geralmente é complicado. O pessoal entra em fábrica para fazer corpo mole, né, para pegar os salários e ir fora. O Rafa geralmente é citado como exemplo na fábrica. Várias vezes já foi falado isso, a gente já falou com vários RH, e a gente sempre tem esse feedback bem legal dele. Né? Isso é verdade. Parabéns, Rafa. Tu é nosso exemplo aí também, hein? Também não é tão fácil assim de trabalhar, mas também com muito esforço e com muita garra eu consigo. Graças à minha família e vocês, hein? Isso aí, mas não é fácil para ninguém, viu, Rafa? Não, não é. Muito obrigada pelo teu depoimento aí, Rafa, o Denilson também. Ok. E eu estou ouvindo ali a Camila. A Camila também já trabalhou, né, Camila? A gente não combinou nada, mas eu estou vendo a Camila ali. Tu quer falar também, Camila? Tem que abrir o microfone aí, peraí. Que o Matheus também gostaria de falar, se Tudo for bem, possível. Depois da Obrigada. Camila, ele fala assim, pode deixar. Muito obrigada. Então, fica na frente. Gente, Vai, Camila. Você não pode a minha mãe não está bem, gente. Quem está falando? É a Laura. A filha da Camila. A Camila não está muito bem, muito legal hoje. Tá, então tá bom.
Você tem Então, melhoras para ela, tá? Ah, obrigada, tá? Foi muito interessante, tá? Obrigada. Tá bom. Tá bom. Junto com o horário. Tá, muito. Camila, tu quer falar, Camila? Foi outra Camila, a Camila Laurenti. É a Camila Laurenti, só que eu não estou ouvindo a Camila Laurenti. Tira a mão do nariz, que eles estão te vendo. Não estou conseguindo ouvir a Camila. Então, vamos pôr o Matheus para falar primeiro. Pode falar. Tá, Matheus, Boa pode noite. falar aí, te apresenta e fala sobre o teu trabalho. Sim, eu sou o Matheus Valgalama Tavares, sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho há 8 anos na Unimed. 10 anos. Era para estar. Eu trabalho há 8 anos na Unimed. Em agosto agora eu vou fazer 9 anos de Unimed. O trabalho tem que trabalhar, você tem que atuar, você tem que Eu também dar conheço. toda a dedicação do trabalho que tem que ser feito. Tem que ser. Eu sou o melhor que chega no horário certo, tem que chegar no horário certo, sai no horário certo, bate o ponto na hora certa das coisas que tem que ser. O trabalho é a coisa maravilhosa que Deus me proporcionou na minha vida, né? Eu tenho 42, vou fazer 43, então eu trabalho desde os 18 anos de idade. Então eu já conheço como que é trabalhar, entendeu? Para as pessoas, entendeu? Entendi, que bom ouvir esse teu relato aí. Que que bacana, você faz? parabéns. E volto sozinho, volto de ônibus. Não, eles moram onde mesmo, Matheus? Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Tu anda você faz sozinho no lá? Rio de Janeiro? Até eu tenho medo de andar sozinha no Rio de Janeiro. Não é Petrópolis. Que tipo de trabalho que você Região faz? Que tipo serrana. de atividade? Que coisas você faz lá no trabalho, o Matheus? Eu faço, assim, eu sou office boy, né? Eu levo toda a documentação, sou eu que levo, né? Mas com essa pandemia, tá tudo parado, né? Eu parei por causa que eu sou do grupo de risco, não pude trabalhar mais, mas eu acho que ainda esse ano eu volte a trabalhar, né? Porque lá é minha segunda casa, é uma universidade, é uma faculdade para mim lá, é tudo para mim lá. Fala Aquilo que lá. você leva os papéis. Eu levo os papéis todos para os para os departamentos. departamentos, eu pego, entendeu? Tira o chefe. Tiro xerox, Peraí. eu tiro xerox, faço tudo lá, entendeu? Parabéns. Muito obrigada pelo teu relato, Matheus. Um abraço. Obrigado. Ó, vou pedir para quem não estiver falando, ficar com o microfone fechado, senão dá uma interferência aqui. Eu acho que a Camila agora eu estou ouvindo. Fala aí, Camila, vamos ver. Primeiramente, oi para todo mundo, boa noite, muito prazer, eu sou a Camila. Boa noite, queria Camila. contar um pouco da minha história nos trabalhos que eu fiz. Atualmente, infelizmente, por conta de algumas circunstâncias, eu não estou trabalhando, mas o primeiro trabalho que eu fiz foi num supermercado famoso do Rio Grande do Sul, que é o Bourbon Country, né? O Zafari Bourbon Country. O primeiro setor que eu trabalhei foi no têxtil, onde, infelizmente, eu não fui bem recebida. E aí, passei por muitas dificuldades nesse setor, mas depois, graças a Deus, tudo melhorou, eu mudei de setor. Aí fiz uma grande amizade com a pessoa que trabalhava junto a mim. E depois desse trabalho, eu estudei como jovem aprendiz no Senac de Porto Alegre, né, do Julinho, para trabalhar na loja Multissom, que também é uma loja bem conhecida no Rio Grande do Sul. E lá eu fazia o jovem aprendiz, né? Então eu não trabalhava como vendedora. Eu não era vendedora, né? Eu fazia outras coisas, mas não vendas. E aí, então, depois, a gente se mudou para Santa Catarina, para Florianópolis, onde eu trabalhei como auxiliar de cozinha em 2 escolas.
E foi muito bacana para mim trabalhar nesses negócios de cozinha, tudo aprender um pouco. Enfim, trabalhar é bom, né? Para a gente adquirir experiência, tudo, né? Para a gente ficar um pouco mais inteligente, assim, não ficar em casa o tempo todo, né? Ter o seu próprio dinheiro, não ter que ficar dependendo do pai e da mãe, né? Que é uma coisa, não é legal ficar dependendo do pai e da mãe o tempo todo. Né? E é isso, né? Para a gente se tornar melhor. Trabalhar torna a pessoa melhor do que ela já é. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Camila. Eu vou pedir para a Letícia e para a Elizabeth fecharem os microfones, porque está dando um contato aqui, dá um ruído no final. Letícia, Lisita também. Camila, muito obrigada pelo teu depoimento. Agora eu vou encerrar os depoimentos para a gente iniciar. Ó, a Elizabeth abriu de novo o microfone. Eu vou encerrar os depoimentos para a gente iniciar ali a conversa do chat que o pessoal postou. Camila, eu queria te parabenizar e ela está aí ainda, Luciana? Só para dizer que eu sigo a Camila nas redes sociais e eu fico... Camila, eu queria te dizer que eu sigo tu nas redes sociais e que eu fico impressionada com o quanto tu escreve bem. E agora, ouvindo tu falar, fiquei mais impressionada ainda, tu fala muito bem. Teus pais aí estão de parabéns por terem te incentivado e tu por ter conseguido ir tão longe, assim. Como eu disse lá para o Rafael, do Denilson, e falo sempre para o Vinícius, que a gente conhece mais, vocês são exemplos para a gente. Muito obrigada e continua compartilhando lá com a gente. Imagina, vocês é que são exemplos para a gente, né? Os pais também são grandes exemplos para a gente. Muito obrigada, um beijão. Vamos lá, Denilson. Olha, muito Denilson, Jailson, estou ficando confusa já. De Jailson, eu vou começar a te falar o que o pessoal postou ali no chat, o que tu puder comentar, o que tu puder responder, tá? Tá legal. A Vani Andreghetti, ela é aqui até do Rio Grande do Sul, ela falou inicialmente lá que a solidão emocional é a maior preocupação dela em relação ao filho dela, o Vitor, que tem 24 anos, e que ela acha que estar no mercado de trabalho é o que traz uma luz para afastar essa solidão emocional deles, né? O que tu tem a dizer sobre isso? Concordo plenamente, né? Como eu coloquei, o trabalho na nossa sociedade, ele tem um papel fundamental na nossa inserção como pessoa. Então, você trabalhando, você se coloca de outra maneira, você tem um reconhecimento social, você ocupa seu tempo com algo produtivo, né? Não fica. Eu acho que eu concordo plenamente com ela. E até esse depoimento que eu ouvi, que dizem que as pessoas adoecem menos até, né? Por conta de todos esses aspectos psicológicos que o trabalho traz, acaba até tendo mais saúde, né? Eu acho, concordo com ela plenamente. Bacana. Aqui tem um depoimento da Helena Barros, mas eu acho que foi, o filho dela já falou, é o Matheus. Ela colocou aqui: o meu filho Matheus, portador de síndrome de Williams, trabalha na Unimed, entrou por meio de cotas há 10 anos. Mas eu estou vendo ali, é ela mesma, o Matheus já falou. Muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês. A Cássia Canato falou aqui para nós, ó, em empregos públicos, então, na área aí dos concursos públicos, né? Onde a forma de ingresso é o concurso, as cotas acabam sendo preenchidas pelas pessoas com deficiências, eu acho que ela quis dizer deficiências físicas, e sem deficiência intelectual. Existe o direito de provas adaptadas para que pessoas com deficiência intelectual possam concorrer a essas vagas, desde que o emprego seja compatível com a capacidade dos deficientes intelectuais? Sim, né? A resposta é sim. A pessoa com deficiência, tudo que ela falou é verdade. Como na lei, a reserva de vagas para as pessoas com deficiência no edital, nos editais, ela é geral. Às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência leve, bem leve, às vezes falta um dedo, alguma coisa assim, acaba ocupando essa vaga. Enquanto que uma pessoa com deficiência mais severa, que vai ter mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, não consegue, por conta disso aí. Isso aí é uma falha na legislação, né? Deveria-se fazer uma ponderação. Você dá um apoio maior para quem precisa de mais apoio, quer dizer, uma reserva maior para quem
tem uma deficiência mais severa, mas não é assim. Porém, também é verdade o que ela falou. Se existe um cargo, uma vaga, em que a pessoa com deficiência intelectual pode ocupar, a pessoa com deficiência pode exigir, se o edital não contempla, e é muito difícil o edital que contempla isso, o edital do concurso, de que seja retificado para que ela possa comprovar a sua capacidade de ocupar aquele cargo, não por uma prova escrita que ela não tem como responder, mas sim, por exemplo, com teste prático, né? Então, é uma adaptação razoável que tem que ser feita no concurso. E assim, agora, infelizmente, você vai ter que buscar a justiça para conseguir isso. Você tem todas as condições para conseguir, mas se o edital não traz, você tem as condições, mas vai ter que acionar a justiça ou o Ministério Público para que seja feita uma adaptação no edital para que você possa concorrer na sua condição. Não tem como pegar uma pessoa com deficiência intelectual e querer que ela responda a mesma prova que uma pessoa que não tem deficiência intelectual, se ela pode desenvolver o cargo, né? Por exemplo, uma pessoa um cargo como desses depoimentos que foram colocados aqui, uma pessoa com deficiência intelectual pode preencher, mas se fosse um órgão público, se fosse feito um concurso com a mesma prova escrita, a pessoa nunca iria conseguir. Então, é direito sim, mas infelizmente nós temos que buscar através da justiça exercer esse direito de adaptação do concurso público às peculiaridades da pessoa com deficiência intelectual. É interessante nessa área de concursos públicos, porque a gente vê adaptação para outras deficiências, né? Mas para deficiência intelectual, realmente eu nunca vi. Por exemplo, eu já vi cegos participando de concursos públicos e eles têm uma prova adaptada, eles têm um leitor, né? Uma pessoa que lê para eles a prova, eles têm mais tempo para fazer essa prova também, né? Agora, para deficiência intelectual, realmente eu nunca vi. Mas se há a possibilidade, é isso aí, gente. A nossa vida, infelizmente, não é muito fácil, né? A gente tem que lutar pelos direitos deles. Então, se realmente vocês virem que tem uma vaga que eles conseguiriam exercer e não há essa previsão no edital, vocês têm que ir atrás. Defensoria Pública, advogado particular. Primeiro tentar com a própria banca do concurso, né? Mas se negarem a inscrição a ele na condição de deficiente intelectual com adaptação de prova, aí vocês têm que ir judicialmente, infelizmente. Por enquanto ainda é assim, né, Jailson? Sim, sim. Então tá, a próxima aqui, ó. A Cássia também. Muitas APAES oferecem curso de preparação para o trabalho e inserem no mercado de trabalho. Em Araraquara, meu filho fez esse curso e foi inserido na Unimed. Eu vejo que muita gente está trabalhando na Unimed, né? Eu acho que a Vitória também não é, Jailson? Não, a Vitória é num hospital, né, que não é da Unimed, é um hospital privado aqui, na Grande Vitória, né? Agora, eu também acho interessante, Thaís, pontuar que essa questão do trabalho para a pessoa com deficiência, um dos obstáculos, tem 1000 obstáculos, as dificuldades são grandes, como foram colocadas. Agora, uma delas às vezes, nós mesmos, os pais, que temos que acreditar no que nosso filho pode fazer, né? Nós, pais, queremos proteger nossos filhos, né, de todas as ameaças, das dificuldades, e, às vezes, nesse afã de os proteger, dificultamos que ele vá trabalhar, não é? E também penso que muitos de nós, desde soube que o filho tinha deficiência ainda bebê, foi construindo um sentido de vida já próprio, de que um dos sentidos mais importantes da sua vida era cuidar do seu filho. E vai cuidar do seu filho a vida inteira. E isso passou a ser um sentido de vida. E você tirar o sentido de vida de uma pessoa é algo muito complicado, ela resiste muito. Então, na hora que você vai ver seu filho, ele precisa menos de mim, ele vai trabalhar, vai ter o salário dele, o dinheiro dele, isso impacta em nós. E a gente precisa ressignificar o nosso sentido de vida, buscar outras coisas. Então, é algo que a gente tem que trabalhar na gente mesmo, né? E saber, pensando que nós não somos eternos, que nós vamos partir. E quanto mais autonomia nossos filhos tiverem, na medida da possibilidade deles, melhor, né? Cada degrauzinho que eles forem progredindo em autonomia,
melhor para eles como pessoa, da vida deles hoje, e melhor para o futuro, quando a gente não estiver mais aqui. Então, agora, a gente precisa nos trabalhar porque, como eu falei, eu penso assim, muitos de nós desenvolveu isso, esse sentido de cuidar do filho e não quer nem... como se fosse um bibelô, cuidar dele como se fosse um bibelô, não é? Então, a gente precisa trabalhar isso na nossa cabeça. Bem bacana essa fala também, quando a gente pensa nos pais dos mais velhos aqui do grupo, era uma outra geração, um outro entendimento sobre pessoas com deficiência, né, que tinha mais esse âmbito de proteção da pessoa com deficiência, né? Atualmente, inclusive, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, isso foi meio por terra, assim, então essa questão da proteção, ela ficou muito afastada, e o que se busca com a Lei Brasileira de Inclusão é dar mais autonomia para as pessoas com deficiência, né? Só que quem veio dessa geração mais antiga talvez tenha que trabalhar um pouco mais essa questão de dar essa autonomia para as pessoas com deficiência, que elas tenham essa capacidade, e principalmente as pessoas com deficiência intelectual, né? Eu também me trabalho muito isso, eu que já sou, eu também não... meu filho é mais jovem, mas eu penso muito isso, como é que ele vai decidir? Será que ele vai saber decidir? Será que ele vai conseguir se virar bem no trabalho, né? Eu vejo também muitos pais, principalmente das meninas, e eu acho isso justo, eu não tenho uma menina, eu tenho um menino, mas o medo de largar aquela menina no mercado de trabalho e de ela não saber se defender até das questões que envolvem todas as mulheres, na verdade, né? Todas as mulheres têm esse medo de serem violentadas de alguma maneira, assim, pela sociedade em geral, pelos homens em geral. Então, uma pessoa com deficiência intelectual, eu acho que o medo dos pais é ainda maior, né? E tu, como pai de uma moça com deficiência intelectual, tu passou por isso? Como é que tu superou isso? O que tu nos diz? Olha, é verdade, o risco é maior, né? Que ela tem menos condição de se defender, mas, assim, a gente fica naquelas escolhas, né? E aí? Proteger desses riscos e negar uma vida mais plena ou correr esse risco sabendo que pode vir a acontecer, né? Talvez com uma probabilidade maior do que uma outra pessoa, procurar minimizar ao máximo esse risco através de que a gente também não vai pegar o nosso filho e mandar ele de um dia para o outro sozinho para a empresa, né? A gente vai supervisionando, procurando estar presente, aos poucos vai, né? Mas aí fica aí, correr o risco ou não correr o risco? Não correr o risco também é um risco. Você pode anular a vida daquela pessoa, do seu filho tem uma vida muito limitada, não tem uma vida, né, do potencial que ele podia ter. Então, isso também é um risco. E como dizia lá o Grande Sertão Veredas, né? Viver é perigoso. Não tem. Se você quiser se eliminar totalmente o perigo da sua vida, você não vai viver uma vida verdadeira de ser humano na sua plenitude. Então, assim, há medo. Mas tem que conviver com medo, minimizar os riscos, mas, como eu falei, não há opção. Não há opção. Eu quero uma filha que tenha o máximo de vida que ela puder ter, né? E para isso ela vai ter que correr risco, não tem jeito. E eu vou ficar com o meu coração apertado, mas feliz por saber que eu estou proporcionando a ela, né, essa oportunidade de viver o máximo que ela pode. E viver feliz, né, Jailson? Eu acho que tudo que a gente mais busca, eu acho que no início a gente busca muito essa questão de saúde deles, a saúde tem que estar bem, a saúde. Mas com o tempo, tem que aprender, na escola tem que aprender. Com o tempo, eu acho que o que mais importa para a gente é que eles sejam felizes, né? E já está mais do que comprovado que o trabalho traz essa felicidade. Todos os que deram depoimentos aqui, a gente viu o quanto eles são felizes por estarem trabalhando, né? Então, é bem isso que tu falou, tentar minimizar os riscos que todas nós, principalmente as mulheres, correm, mas de conscientizar eles, de explicar o que eles podem fazer quando se sentirem ameaçados. O Denilson ali falou, e nós havíamos falado num outro momento, Jailson, sobre o apadrinhamento no trabalho, né? Isso é bem bacana, eu não sabia que existia. O Denilson falou que também o Rafa teve, e talvez para as mulheres seja legal começar por aí também, né? De ter alguém de confiança que possa orientar essa menina no início do mercado, assim, no mercado do trabalho, no início do trabalho, né? Acho que é bacana também, né? É muito bacana. Eu tive uma experiência dessa, de apadrinhamento,
antes de ser procurador do trabalho, eu fui fiscal do trabalho. Então, eu fiscalizava as empresas e uma vez, isso há muitos anos atrás, fui numa indústria de massas e lá tinha um grupo de pessoas com deficiência intelectual trabalhando no setor de produção de massa mesmo, né? E aí era uma parceria com a APAE trabalhou junto com a empresa e conseguiu incluir aquele grupo lá. E aí tinha uma madrinha do setor, que era que tomava conta, era o contato, e a moça que trabalhava com deficiência intelectual, ela era muito ali ativa no grupo e se interagia com os colegas do trabalho. No final de semana, às vezes, essa madrinha fazia churrasco na casa, convidava, ela ia também, participava dos churrascos e tal. Só que essa moça era pianista, tocava piano bem. E aí foi bem interessante a experiência. Aí um hospital aqui da Grande Vitória, sabendo que essa moça era pianista e tinha deficiência intelectual, ofereceu ela um salário, o dobro do salário, para ela trabalhar lá no hospital, num hall assim, enorme que tinha na entrada do hospital, tocando piano. Aí a moça foi lá para trabalhar. Aí um dia eu fui nesse hospital, estava lá a moça sozinha, tocando piano, naquele hall lá, tal, lá, né, um hall enorme, ela sozinha no piano lá. Aí tá ganhando o dobro. Aí passaram um tempo, eu fiquei sabendo que ela pediu demissão do hospital e voltou para a empresa. Ela voltou porque ela falou, olha, eu era muito mais feliz lá ganhando a metade do que eu ganho, mas lá com meus colegas interagindo, do que aqui, sozinha nesse hall. Aí eu fiquei pensando assim, falei, nossa, ela é muito mais lúcida do que muitos de nós, que às vezes ficam num trabalho aí que ganham, porque ganham um pouco mais, mas um trabalho que não gosta, que não é feliz. Ela viu que para ela é muito mais importante esse âmbito mais global da felicidade estar bem do que simplesmente ganhar mais, né? Pediu demissão e voltou para trabalhar lá na fábrica de massas, com os colegas, interagindo. Foi uma coisa muito interessante que eu observei, que me deu até uma lição, né, de vida. Muito bacana, isso aí. Jailson, mais uma pergunta aí, ó. Essa aqui eu sabia que ia ter. Quem é interditado totalmente pode trabalhar? Então, essa interdição total aí, esse conceito de interdição total, isso nem se aplica mais, né? Diante da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência ela tem capacidade, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não pode ser retirado dela todas as capacidades civis. O conceito que existe hoje é de uma supervisão, ela tem uma supervisão de alguém, né? É um apoio a alguém que vai ser aquela pessoa que, para alguns atos da vida, vai a apoiar. Então, algumas decisões, alguns negócios, tem que ter a intervenção de alguém. Então, hoje, à luz da convenção, não existe mais essa interdição total. Você tirar a condição de pessoa, né? Onde ela não pode fazer nada. Então, pode sim, totalmente pode trabalhar, porque não é possível se mesmo que juridicamente isso foi feito em algum momento, hoje, à luz do direito atual, não existe mais essa negativa de capacidade total de uma pessoa. Ótimo, obrigada. Então, aí está respondido, Antônia. Então, interditado pode trabalhar e não existe mais a interdição total, viu? Nilza, minha filha Melissa completa 18 anos em janeiro e muita vontade de começar algum tipo de trabalho. Ela deve terminar o ensino médio ano que vem. Não sei ao certo por onde começar. Bom, sempre eu penso que o início, ela tem vontade, né? Isso é o mais importante, quer trabalhar. Aí você conhece as habilidades dela, então, o que ela gosta de fazer. O ideal é a gente também buscar algum trabalho que a pessoa goste, né? Numa atividade que ela gosta. Então, esse seria o ponto inicial. E aí, qual é o próximo ponto? Como eu disse, tem que começar a procurar ver os anúncios de empresas, de preferência na região mais próxima da casa dela, porque no começo vai ser necessário uma participação mais efetiva dos pais indo na empresa,
ou a questão do transporte é uma questão de ir e vir do trabalho. Então, o ideal é buscar uma empresa mais próxima. Então, você pode ver nos anúncios, pode ver nos sites, né, no Cine, que o Cine, as empresas que têm cota na região, elas informam as vagas nos Cines, pode procurar o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para saber quais empresas que têm cota a preencher na região. Então, a cota é sempre uma facilidade maior. Às vezes, tem empresa que não é obrigada a contratar e contrata. Contrata por quê? Porque percebe a importância da diversidade no ambiente de trabalho, quer mostrar para a sociedade que é uma empresa inclusiva. Então, é fazer contatos, é a tal da rede, o networking, né, que serve para tudo. Para qualquer pessoa que quer arrumar trabalho, como é que ela faz? Ela começa a falar para os amigos que quer trabalhar, aí um fala para o outro. Essa rede também é uma opção importante. Você já começar a exercitar essa rede. Olha, está sabendo, né? Às vezes encontra uma empresa que você acha interessante, bate na porta lá, olha, tem minha filha aqui, quero apresentar ela, tal. Então, é por aí. Isso aí. Aqui a Étula falou no chat aqui, ó, que o Vinícius começou a trabalhar exatamente com 18 anos e ele iniciou em cursos para jovem aprendiz. Então, já é uma ideia aí também. Aprendizagem é muito interessante, para começar. Sim. Tu chegou, eu não percebi se tu falou lá na tua explanação, de Jailson, sobre a questão do jovem aprendiz e de manter o benefício. Então, no caso, para quem recebe o BPC, como aprendiz, ele acumula, ele não suspende o BPC, ele recebe o BPC integral, continua igualzinho, e mais a bolsa de aprendizagem. Diferente do emprego, né, que não é aprendiz, que é contratado. Aí, suspende o BPC. Agora não, a partir de outubro vai receber metade do BPC e mais o salário, né? Então, ele vai acumular a metade do BPC. Agora, o aprendiz não, o aprendiz recebe, não suspende o BPC, recebe ele integral. O BPC, para algumas pessoas, alguns falam aposentadoria da pessoa com deficiência. Alguns conhecem assim, no termo, não é aposentadoria. Na verdade, o nome é BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é devido às pessoas com deficiência que, em tese, não teriam condições de trabalhar e que a renda familiar per capita é até 1/4 do salário mínimo. E as pessoas idosas também, que não têm renda familiar. Então, recebe esse BPC. Ok, muito obrigada. Ainda sobre a questão da interdição aqui, a Helena falou que o Matheus, aquele que nos deu o depoimento lá, que tem 42 anos, ele é parcialmente interditado e trabalha há 10 anos na Unimed, tá? Então, parcialmente interditado. Acho que eu vi mais uma aqui sobre interdição, já vou emendar, que é da Antônia, que diz assim, ó, a interdição da Marina foi feita antes da mudança para o que é atualmente. Quem assinaria o contrato? Eu como curadora ou ela? Tem a questão também que, se ela tiver renda, perde o plano de saúde. A questão de perder, ela está querendo dizer que perde o plano de saúde como dependente da mãe. É isso, né? Talvez a regra lá a regra do plano de saúde da mãe ou do pai tem essa regra, que se o filho ele pode continuar dependente do plano de saúde, porém, se ele tiver renda própria, ele perde essa condição. Isso aí é uma coisa que tem que ser analisada, né? Se é a regra do plano, pode-se tentar buscar, até judicialmente, que não perca, mostrando que aquilo ali que seria uma forma de impedir ou de dificultar que a pessoa com deficiência pudesse vir a trabalhar. Então, há condições que essa medida de perder é um procedimento anti-inclusivo, que dificulta a tentativa da pessoa com deficiência de ingressar no mercado de trabalho. Então, pode tentar isso administrativamente junto ao plano. Se o plano não aceitar, pode-se pensar numa medida judicial nesse sentido, né? Mas é realmente um obstáculo, um problema aí. Olha, a Letícia aqui está com a mão levantada há um tempão. É a próxima aqui. Eu até ia dizer, eu estou indo aqui pelas chamadas no chat aqui, e ela seria a próxima. Eu já disse para ela que ia chamar ela aqui. Ela escreveu uma coisa aqui no chat, mas eu vou deixar ela mesmo falar. Eu queria parabenizar ela, foi a única que levantou a mão ali, né? Eu também tenho esse hábito de já abrir o microfone e sair falando. Mas o correto é isso aí, Letícia, levantar a mão. Pode falar. Boa noite a todos, né? Todos que estão aqui.
Eu queria falar sobre a faculdade, né? Porque, assim, eu fiz a faculdade de Letras Francês lá no Acre e eu fiz o Enem, né? E aí o Enem ajudou eu fazer uma faculdade, depois eu trabalhei também, eu trabalhei no supermercado, né? E assim, eu era empacotadora, né? Que embalava as compras dos clientes, recebia elogio, recebia também a troquinha, né, de dinheiro, né? E, assim, as pessoas, tinha umas pessoas que eram bem educadas, outras não. Umas pessoas, assim, falava que eu não daria conta de empacotar alguma coisa, algum produto, mas eu falei que eu dou conta, né? E aí foi indo a minha vida, né, de faculdade, 5 anos de faculdade, foi muita luta, né? E tinha os professores também, né, que diziam que eu não ia dar conta, mas eu dei conta. E eu estou esperando essa pandemia acabar para eu poder fazer minha formatura da faculdade. Parabéns, Letícia. Parabéns. Que Obrigada. bacana seu depoimento. E tu é feliz com tudo isso, Letícia? Sim, sim, lógico, sim. A gente tem que estudar, a gente tem que motivar nossos filhos a estudar, porque não vamos ter o pai e a mãe toda a vida, né? Então a gente tem que estudar também, depois trabalhar, ganhar um dinheiro, né? Eu Quantos fiz anos tudo tu isso. tem, Letícia? Eu tenho 31 já. 31. E para ti foi mais difícil de fazer tudo que as pessoas fazem numa idade menor, né? É, isso mesmo. Tu levou mais tempo para fazer, foi isso, né? Foi sim. Eu tinha monitor para ajudar nas tarefas também, né? Porque isso era importante. Então, tinha, por exemplo, eu terminava minha aula, já ia para a sala de monitoria, que elas me davam aula de francês, me ensinaram a apresentar em francês também. Eu achei muito interessante também. E eu gostei muito também de estudar. Eu acho que isso vale para todos, de a gente saber que eles conseguem fazer, né, Letícia? Tu tá aí a prova de que tu consegue fazer de uma maneira diferente, uma maneira talvez mais demorada, em tudo, inclusive no trabalho e tal, mas são pessoas diferentes, todos somos diferentes, temos as nossas dificuldades, e o que importa é que a gente acredite que a gente consegue fazer, de uma maneira ou de outra, a gente consegue fazer. Parabéns pelo teu depoimento. Desculpa demorar para te chamar, Letícia, eu só vi agora. Tá bom? Tudo Um bem, beijão. tá bom. Parabéns, Tá bom. um beijão para ti. Obrigada para você também. Thaís, um detalhe aí. Por exemplo, a Vitória, ela trabalha com um horário de trabalho reduzido. Ela trabalha de meio-dia às 5. Então, mesmo na cota, na inserção competitiva, pode ter uma jornada menor de trabalho. Então, às vezes, também ela recebe proporcional ao horário de trabalho dela, né? Também é uma opção. Às vezes, para começar, uma pessoa com deficiência intelectual que nunca trabalhou, pegar 8 horas pode ser muito. Então, começa com a jornada menor, depois pode ampliar. Sim. E aquela coisa que a gente comentou também, né, Jailson, que às vezes a própria empresa que contrata, ela não sabe como ajudar aquela pessoa, né? Então, que nós, pais, possamos atuar como intermediários e não chegar já querendo brigar com todo mundo, que a gente possa chamar, ir na empresa, tentar conversar com alguém, propor alguma ideia, né? Porque às vezes eles simplesmente não sabem o que fazer. Então, que a gente possa, como a gente faz na escola, quando eles são pequenos, né? A gente vai lá e fala com a diretora, será que dá para fazer assim, dá para fazer assado? No trabalho também a gente tem essa possibilidade. E a gente tem que se dar conta de que eles talvez não tenham essa noção de que eles têm que pedir ajuda. Então, que a gente possa ser essa ponte para eles, né? Exatamente. É igualzinho na escola. Não existe receita pronta de inclusão na escola. Cada situação é uma situação, as ferramentas, os métodos vão ser desenvolvidos ali, o que funciona melhor. No trabalho é a mesma coisa. Tem algum manual da inclusão no trabalho? Não.
vai depender muito do interesse das partes lá, da empresa, dos pais, para ir buscando formas para que aquilo aconteça. É muito importante também quando as empresas abrem espaço para você explicar para as pessoas lá da empresa o que é a deficiência. Por exemplo, síndrome de Williams. Todos nós sabemos de características muito peculiares da síndrome de Williams, né? Imagina entrar uma pessoa com síndrome de Williams numa empresa que está todo mundo lá trabalhando, produzindo, que não entende o que é síndrome de Williams, de repente chega aquela pessoa lá falando, sem barreiras, sem aqueles filtros, né, que a gente costuma ter, e acaba gerando um problema ali. Aí você vai ter que apagar o incêndio. Então, é muito interessante a abertura de espaço para que vá se falar sobre a síndrome de Williams, vá se preparar o ambiente, né? Vai se remover essa barreira atitudinal que vai acontecer. Vai sensibilizar as pessoas, explicar o que é, e aí quem pode fazer isso somos nós pais, porque até profissionais especializados no síndrome de Williams você não encontra por aí, é muito difícil, né? Nos estados, né? Nem São Paulo, já em São Paulo, imagina nos estados aí. Então, quem pode falar sobre síndrome de Williams mais são os familiares. Então, é nosso papel tentar se apresentar, tentar pedir esse espaço e ir sensibilizando para diminuir os problemas que vão acontecer, né? Os problemas vão... Vitória teve alguns problemas lá na empresa, e aí a gente vai trabalhando, igual na escola, vai lá, vai resolvendo, vai aprendendo com os problemas, é um processo, não tem nada fácil, né? Mas também tenho certeza aqui que ninguém aqui imagina que vai ser alguma coisa fácil, né? A gente já enfrentou tantas dificuldades, me venceu e vai vencer também, se tiver à disposição nessa fase do trabalho. Isso aí. E que a gente possa chegar menos armado, assim, digamos, né? Eu já tive um tempo que eu chegava muito armado nos lugares, assim, já querendo briga. A gente do direito é meio assim, né? A gente tem que se controlar um pouco. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, isso me prejudicava e muito, sabe? Porque aí a pessoa já me olhava, quando eu ia pedir alguma coisa que era simples, ela já me olhava cheia de receios, porque, né? É verdade, isso é complicado mesmo para nós da área do direito, né? Já chega falando em lei, processo, justiça, já cria um negócio, é verdade. Então, quer dizer, é que a gente possa chegar de uma maneira mais esclarecedora, mais de sensibilização das empresas, dos locais de trabalho, querendo realmente mostrar que a gente quer ajudar eles a aproveitarem melhor aquela mão de obra, porque também é uma mão de obra muito valiosa, muito agregadora, né? E não só no sentido de produção, como tu também falou, né, Jailson, mas do ambiente de trabalho, né? O Denilson também falou ali que quando chega alguém novo, chamam o Rafa e tal, porque não é só a questão do trabalho, da produtividade do trabalho, mas a questão agregadora, são muito agregadores as equipes, né? Isso é tão importante hoje em dia. É a humanização do ambiente de trabalho, né? Porque todo mundo ali naquele ambiente vai passar, quando todo mundo se envolve para dar certo aquela inclusão da pessoa com deficiência, todo mundo se sente parte de um projeto, sabe? E todo mundo gosta disso. Às vezes você deixa de simplesmente ali, eu só faço meu trabalho, eu faço meu trabalho, mas eu também faço parte do projeto aqui de dar certo essa inclusão dessa pessoa com deficiência. E também uma coisa interessante que eu ouvi de alguém falando é o seguinte: todo mundo tem deficiência, né? Todos nós, eu tenho, cada um que está aqui. Só que as nossas deficiências, elas muitas vezes não são aparentes, diferente de uma deficiência como a síndrome de Williams, que você às vezes olha no rosto, tem as características, a maneira de falar, tem a característica. E aí, quando você vê uma pessoa com deficiência lá na empresa, se superando, você se estimula mais a trabalhar as suas próprias deficiências, sabe? Isso é um estímulo para trabalhar as suas próprias deficiências. Quando você vê uma pessoa lá que tem uma deficiência aparente, está lá lutando, se superando, né? E também, muitas vezes, a pessoa com deficiência é discriminada por causa disso também, porque a deficiência dela é clara, ela é aparente. E aí a empresa cria uma barreira. Enquanto que outras deficiências, às vezes, que vão causar mais mal-estar, ainda mais problema no ambiente de trabalho, mas são deficiências que só vão se revelar depois, deficiências de caráter, de personalidade, pessoas desagregadoras, né? Então, essa é a coisa interessante também. E acaba, as deficiências todo mundo tem, de um tipo ou de outro, né? A diferença é que essas pessoas chamadas pessoas com deficiência têm a deficiência que você vê logo de cara, né? Ou é uma pessoa que é cega, ou é cadeirante.
ou tem uma deficiência intelectual. Isso aí. Aqui tem agora uma colocação da Antônia, mas eu acho que ela está querendo falar também. Então, eu vou deixar tu falar pessoalmente aí a tua dúvida que ficou pendente, né, Antônia? Pode abrir teu microfone e falar. É sobre a questão no caso, se Marina for trabalhar, quem que assina o contrato? Eu como curadora ou ela como o empregado? Olha, pode assinar ela e você juntos, não é? Como eu falei, essa questão da interdição, ela hoje não vigora mais, né? Ela é usada... Mesmo que aqueles que já foram interditados nos moldes antigos, né? Não vigora no sentido de extrair o direito dela. Né? Você tem lá o papel, tem o documento, que você pode até usar, mas isso não vai poder o poder de suprimir o direito dela, né? Porque pela Constituição ela tem o direito. Então, se ela pudesse, o ideal é tudo que ela puder fazer, ela fazer. Aquilo que for mais interessante ela fazer junto com você, você faz junto com ela. Não é? Mas se tudo que você puder fazer, essa questão do dinheiro, mexer com dinheiro, é claro que é algo complicado. Então, talvez não mexer com dinheiro, você vai mexendo junto com ela, não é? Você vai a questão do cartão, ela vai receber um cartão. E hoje em dia muitas empresas pagam com um cartão. Aí ela vai poder, com aquele cartão, ela vai poder fazer compras. Se ela, por exemplo, fizer uma compra absurda ou fizer uma doação de todo o salário dela, né? Aí você vai poder pedir anulação daquele negócio. Com base em quê? Você nem precisaria de ter esse termo de interdição. Com base simplesmente no laudo que ela é uma pessoa com deficiência. Né? Então, você vai poder pedir. Aconteceu já um caso assim, né? Doou dinheiro absurdo em relação à renda dela. Opa, tem uma coisa errada aí, ó. Pode devolver aqui. Foi devolvido o dinheiro, não é? Então, mas o ideal é você deixar ela no máximo possível, o que ela puder, ela mesma assinar, exercer, é interessante. Né? Por exemplo, um contrato. O contrato não tem problema nenhum. Agora, a questão do dinheiro é que, sim, essa eu acho que você deveria estar mais de perto, acompanhando, participando. Porque, no caso, ela não tem referência, assim, de dinheiro. Oi, tudo bem? Olha lá o Jailson aqui. Ó. Oi, Marina. Como vai? Jailson. Tudo bem? Tudo bem, galera? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite. Já trabalha ou está querendo trabalhar, hein, Marina? Você quer trabalhar, Marina? Eu quero. Tem que trabalhar, isso aí, Marina. Mas agora é. Agora é, né? Cris, deixa a Marina te ver. Oi, Cris! A Cris vai ser chamada ali no final, hein? Vamos tocar aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Tá bom. Obrigada, Antônia, obrigada. Tá tranquilo. Tá bom. Acho que a Helena está querendo falar também, Helena? Posso falar? Pode, fale. Então, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida de Jailson. Você falou a respeito do horário de trabalho dos portadores de deficiência, porque eu sempre tive essa preocupação, porque o Matheus, que trabalha na Unimed já há 10 anos, ele trabalha 9h30 por dia. É uma carga horária muito pesada e ele é extremamente responsável. Por que ele trabalha 9h30? Porque, para não trabalhar no sábado, eles complementam durante a semana esse horário. Então, ele pega na Unimed às 8h, ele bate o ponto às 8h e sai às 5h30 da tarde todos os dias. E não tem nenhum tipo de diferença do horário dos demais funcionários. E às vezes ele chega em casa assim, eu sinto com um cansaço muito grande, porque ele trabalha muito, porque como eles têm essa deficiência, eles não sabem dar o jeitinho brasileiro, eles são absolutamente corretos nas atitudes dele. Ele tem que pegar no trabalho às 8h, ele
chega às 7h30, fica sentado meia hora esperando para bater o ponto, entendeu? E não bate o ponto às 5h30, às 5h25 ele não bate, só às 5h30. São muito corretos, não falta. E isso, às vezes, me entristece de ver que ele não tem essa possibilidade de fazer um horário diferenciado, porque realmente ele trabalha muito, ele anda pela Unimed inteira, porque ele trabalha como office boy, né? Então, ele leva o documento para um departamento, leva para o outro, ele anda muito, fica até com dor nas pernas. Você falou dessa possibilidade de um horário diferenciado, isso é legal, Jailson? Olha, o Matheus, ele está trabalhando, pelo que eu entendi, naquela modalidade que eu falei, que é... De 3% na cota, ele trabalha na então, cota. É a colocação competitiva, é normal, igual qualquer empregado. Ah, então, por sim. essa modalidade aí, pelo menos na lei, não prevê a obrigação de ter uma jornada flexível, um horário diferenciado. Isso está na colocação seletiva, que é uma outra espécie de contratação, não é a que ele está. Entendi. Porém, você já conversou com o Recursos Humanos da empresa sobre isso? Já esteve lá e já colocou esse problema para eles? Não, essa indagação eu fiz no primeiro dia de trabalho dele. Eu perguntei se o horário dele poderia ser diferenciado, e eles disseram não, ele está aqui na cota, ele tem que trabalhar rigorosamente como os outros funcionários. Aí, a partir daí, eu nunca mais mexi nesse assunto. Como você agora fez esse comentário que a Vitória trabalha num horário diferenciado, mas agora eu entendi, porque ela trabalha numa outra condição, né? Você falou num trabalho seletivo. Ela trabalha normal mesmo, na cota. Só que isso foi negociado com a empresa. Né? Agora, ela recebe proporcional. Então, por exemplo, o Matheus, se o Matheus for trabalhar, ele trabalha 40 horas por semana, pelo que eu entendi. Se ele for, eu quero que ele trabalhe agora 30 horas por semana. Ok, pode ver, mas aí o salário vai diminuir. Então, sim, mas isso é possível? Isso é possível? Olha, se reduzir a jornada... Haver uma redução de salário? A pergunta é essa, é possível? Porque o importante que eu acho é essa integração dele no trabalho. O salário não é o mais preocupante, entendeu? Ele poderia ter o salário reduzido. Ele estaria disposto. Estaria disposto a isso. Não teria problema para ele ter o salário reduzido. Porém, eu queria que ele ficasse um horário um pouco mais confortável, né? Olha só, a nossa legislação, apesar desses avanços, ela ainda não contempla totalmente as questões da pessoa com deficiência. E pela nossa legislação, redução de salário só pode ser feita via negociação com o sindicato. Então, o que eu acho uma sugestão? A primeira coisa é ir no RH, provavelmente já até mudou essas pessoas do RH, ele trabalha tanto tempo lá, que aquela pessoa que você conversou logo que ele entrou já não deve ser a mesma equipe atual. Então, eu acho que você deveria ir lá, explicar isso, dizer que ele fica cansado demais, que ele é tão correto, que ele acaba trabalhando, explicar tudo isso e ver o que a empresa... Muitas vezes você vai resolver isso na própria empresa. Às vezes, eles até vão aceitar reduzir a jornada sem redução de salário, né? Reduzir mais algumas horas. Então, seria o ideal. Bom, tentou isso, eles podem dizer para você assim, olha, a gente estaria até disposto de reduzir, mas vai ter que reduzir o salário, a gente não abre mão disso e a gente não pode pela legislação, porque redução de salário só via acordo, negociação coletiva. Aí, se acontecer isso, eu sugiro a você que vá ao sindicato, que representa os trabalhadores da Unimed, explique a situação, diga, olha, ele trabalha lá, mas ele quer trabalhar um pouco menos, tal. E com a intermediação do sindicato, é possível sim. Aí, dificilmente o sindicato vai se negar a fazer isso. Faz um acordo com o sindicato e aí a redução de salário e de jornada para ele, né? Em último caso, você teria que ir para a justiça, mas eu acho que
eu tenho quase certeza que você não vai precisar. Eu acho que não é essa a nossa intenção, entendeu? Não é essa. Se você for lá, eu acho que o primeiro passo é esse, ir lá conversar, explicar a situação para o pessoal de RH. Ele já angariou simpatia lá com o pessoal. Tenho certeza que isso vai ser bem resolvido. Ele está sempre recebendo prêmios como funcionário padrão, porque ele nunca falta, nunca. Ele consegue trabalhar, às vezes, assim, 2 anos sem ficar doente, sem ter uma gripe para ter que faltar. Talvez o trabalho, tá? Que ajuda ele a não ficar doente. Exatamente, ele não falta. Agora, eu só queria finalizar aqui dando um palpitezinho para a mãe, acho que é da Antônia, que perguntou sobre a questão de quem assina o contrato, né? Então, eu queria dar para ela o depoimento com relação ao Matheus. Quando o Matheus entrou na Unimed, ele não era ainda interditado. Portanto, ele mesmo assinou o contrato de trabalho dele, na época. Só que depois, com muitas reflexões, e assim, reflexão até familiar, e até mesmo de ordem jurídica, porque eu tenho... O pai do Matheus é advogado, a irmã do Matheus é juíza de direito, então, quer dizer que o irmão é um médico que é muito dedicado a ele. Nós fizemos um consenso com relação à interdição dele. A gente tinha muito medo de fazer interdição e deixar a vida dele muito limitada, mas foi a melhor coisa que nós pudemos fazer, porque a interdição dá uma segurança. Eu aconselharia a todas as mães e todos os pais fazerem a interdição parcial, porque eles precisam dessa segurança, porque são pessoas inocentes, são pessoas que não têm muita ideia. Para eles caírem numa enrascada, entendeu? Não custa. Então, ao fazer a interdição parcial do Matheus, foi feito alguns itens que ele não poderia fazer, entendeu? Alguma coisa que ele ficaria limitado, dependendo da participação da curadora, que no caso sou eu. Então, eu acho que isso nos deu uma segurança muito grande, entendeu? Porque, tanto assim, economicamente, se, por exemplo, o interditado tem um imóvel, né? Se ele encontrar amanhã na esquina ali uma pessoa que diz que está apaixonado por ele e disser assim, você assina aqui esse documento passando o seu imóvel para mim, ele faria isso com o pé nas costas, tranquilamente. Então, a gente precisa ter essa segurança, né, com eles. Então, isso é uma coisa que foi muito positiva, que nos confortou muito, nos deu assim um certo conforto, entendeu? Isso é que eu ia comentar sobre a importância. E não impediu que ele trabalhasse, ele continua trabalhando normalmente, né? Só que mesmo sendo interditado parcialmente. Obrigado pela oportunidade, tá, Thaís? Nós que agradecemos, Helena, o teu depoimento aí muito importante para nós também. Eu tenho um filho de 10 anos que eu não sei o que eu vou fazer daqui a 8 anos, mas já fica aí a tua ideia para o que a gente pode fazer, né? Gente, a gente já está há quase 2 horas na live, a gente precisa finalizar essa live. Eu tenho ainda a Helena, que já me pediu várias vezes para falar. Eu já falei. Já falei. Era tu? Eu achei que era outra. Tem 2 Helenas, né? Não. É tu, então, né? Tudo bem. Já falei. Obrigada. Então, tá bom. Se mais alguém não quiser falar, eu vou finalizando. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Eu! Não, tu não, Pedro. Para, sai daqui. Eu acho que a gente vai finalizando, então. Se não tem mais nada, deixa eu ver o que mais aqui. Uma coisa. Olha lá, Pedro, ela quer te... Fala, pode falar, Marina. Meu sonho é trabalhar numa loja de cosméticos. Abaixa. Mas tu vai comprar todos os cosméticos ou tu vai vender? Tu vai comprar tudo que tem lá, Marina, ou tu vai vender mesmo? É porque eu compro tanto esmalte que eu não uso. Às vezes eu
Não, com os esmaltes que ela já tem, ela vai montar uma loja. Ah, tá. Muito bom, Aline. Eu acho que tinha uma última colocação aqui, que eu não vou deixar de falar, porque é do Álvaro, meu marido, né? Para quem não sabe. Ele é meu pai! Só um pouquinho. A deficiência física é, de certa forma, mensurável, visivelmente. A deficiência intelectual é mais difícil de mensurar. Eu acho que isso a gente já falou em algum momento aí, só um pouquinho, Pedro, que é a questão de que a deficiência física, geralmente os deficientes físicos que têm menos deficiência, eles conseguem mais oportunidades de trabalho, né? E a deficiência intelectual, eu acredito que o empregador ele fica sempre na dúvida, né? O que vai conseguir fazer, o que não vai conseguir fazer. Então, é mais fácil contratar alguém com uma pequena deficiência do que dar a oportunidade para alguém com deficiência intelectual, né? E aí, Jailson? Sim, exatamente. As pessoas com deficiência intelectual são as que têm mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, por conta desse preconceito mesmo, né? De que eles não vão ter capacidade de trabalhar. Graças a Deus isso está mudando, né? Nós vimos vários exemplos aqui de pessoas que estão trabalhando, estão mostrando, são pessoas que estão abrindo caminho, pioneiros, né? Que estão abrindo caminho para os outros. Esses que falaram aqui estão facilitando a vida dos filhos, dos nossos filhos, dos mais jovens aqui. Mas é verdade, sim. Eu acho que a gente precisa muito procurar se articular, sabe? Essas associações de pessoas com deficiência intelectual, se articular com os órgãos, procurar parceria. Eu mesmo estou tentando desenvolver um projeto aqui em Cachoeiro com o pessoal da PAI, né? Que frequenta a PAI há muitos anos, com deficiência intelectual. E, às vezes, a gente sente resistência até da instituição. A própria instituição, às vezes, tem resistência de incluir no mercado de trabalho suas pessoas assistidas, porque criam obstáculos, criam barreiras, né? Mas assim, está caminhando. Hoje já é muito melhor. Imagina há 20 anos atrás, eu fico vendo a Helena aqui, no caso do filho. Na época que ele ingressou, devia ser quase ninguém trabalhava com deficiência intelectual, né? Era quase um solitário aí, um paladino, né? E hoje, graças a Deus, a gente vê tantos, e eu tenho certeza que vai aumentar, né? Eu acho que, pelo depoimento de vários aqui, todo mundo, muita gente com vontade, e se Deus quiser, vai aumentar isso. Jailson, acho que agora já vamos para a fala final aí, quase 2 horas de live. Eu queria dizer que eu tinha reservado aqui umas perguntas, caso ninguém perguntasse nada. Eu fiquei pensando, talvez ninguém pergunte nada, eu já vou deixar umas perguntas aqui engatilhadas. E aí eu não consegui fazer nenhuma. Eu sei as respostas delas, mas eu queria ter assim um plano B, caso ninguém perguntasse. E eu fiquei bem feliz que todo mundo participou. Gosto dessa proposta das pessoas mesmo falarem, em vez de colocarem no chat. Eu acho que fica mais visível, a gente acaba se conhecendo mais. Vi também que tem bastante pessoas com síndrome de Williams participando. Fiquei bem feliz também. E gostaria de convidar vocês para estarem nas próximas lives. Essas lives são feitas para as famílias, pensando em vocês, mas que vocês possam também se fazer presentes. Porque hoje em dia tem uma frase muito falada e que talvez vocês já tenham ouvido, que eu acho que faz muito sentido, é nada sobre nós sem nós. Então, vocês são muito bem-vindos aqui na live, convidem os outros síndrome de Williams, estejam aí e vão aprender, como a Letícia fez ali, levantar a mão, vão aprender a se comportar nas lives, né? Porque às vezes a gente fica com medo, ali a Camila estava lançando, a Camila também se comportou bastante na live ali, porque às vezes a gente tem um certo receio de abrir muito e a gente não conseguir conduzir a live, mas achei muito bonita a participação de todos vocês, uma pena os que dormiram cedo, né, Tula? Mas a gente vai começar a chamar eles antes para ver, então, se pega todos eles acordados, o Rafa... outras pessoas que falaram aí, queria agradecer muito a participação voluntária. De Jailson, eu passo a palavra para ti e depois eu pego novamente, para a gente finalizar. Eu quero agradecer a todos, né? E espero que essa seja assim, a minha
que eu possa participar outras vezes, que a gente possa vir a conversar mais sobre esses assuntos de trabalho e sobre outros assuntos. Eu vi que essa questão da interdição é uma questão muito candente, né? A gente, eu não sei se ia ter uma live sobre isso. Vai ter. Ela foi reprogramada, foi a primeira Exatamente. live de Jailson. E aí a gente teve uma invasão hacker, até era eu que estava também naquela live, e aí a gente teve que finalizar. E aí a gente adotou esse novo sistema que tem dado alguns problemas, algumas pessoas não conseguem entrar, né? Mas vai ter essa live sobre curatela e interdição e tal. Aí vai se falar sobre a tomada de decisão apoiada, que esse é o nome novo, no novo conceito, né? Em que a própria pessoa com deficiência escolhe até 2 pessoas para apoiar em algumas áreas da vida, né? Então, através desse documento, tomada de decisão apoiada, que vai ser explicado mais, fica delimitado que algumas questões, por exemplo, financeiras, só vão ser válidas com apoio de tais pessoas assinando junto, né? Então, tudo isso vai ser discutido. Mas eu quero agradecer essa oportunidade. Para mim, foi uma grande oportunidade de interagir, aprendi muito também, ver tantas experiências exitosas. Eu não sabia que tinha tantas pessoas com síndrome de Williams trabalhando e com sucesso, né? Fiquei muito feliz de ver isso. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Quando quiserem, seja por live, seja direto mesmo. A Thaís tem aqui meu contato. Podem entrar em contato, o que eu puder ajudar, trocar informação, fazer, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada a disponibilidade, Jailson. A Jo não está hoje aqui, mas deixou uma substituta à altura, e certamente ela vai passar para a Jo a tua disponibilidade, e a Jo vai se aproveitar disso, com certeza. Então, eu queria chamar a Cris Daniel, que é a nossa representante aí da BSW, para finalizar aqui a nossa live e falar um pouquinho sobre a BSW. Cris, a gente está estouradíssima no tempo, então, assim, vamos ser rápida. Boa noite, vou ser bem rápida. Primeiramente, eu quero agradecer muito de Jailson, agradecer você, Tatá, por ter mediado tão bem a live de hoje. A Vivi não conseguiu participar, mas semana passada eu fiz uma live na terça-feira só com os jovens, né? E a Vivi estava lá, deu um depoimento. E de Jailson, eu quero falar que assim, a Vivi é um exemplo e ela é uma voluntária na associação tão importante que nós temos um grupo com 60 famílias de pessoas com os pequeninos, com menos de 5 anos de idade, recém-diagnosticados. E muitas famílias chegam até nós através da Vivi, porque acharam no Instagram e daí entraram em contato com a associação e aí a gente conseguiu fazer o acolhimento. E muitas famílias acompanham a Vivi é um exemplo para essas famílias novas que estão chegando. Eu quero também aproveitar para dar o parabéns para a dona Helena, para a mãe do Matheus. Eu admiro muito o Matheus também. O meu sobrinho também chama Matheus, só que o meu sobrinho tem 8 anos ainda, a gente está no começo da jornada, igual a Tatá. E o que acontece? Todos sabem, alguns sabem que nós encontramos uma pessoa em situação de rua, a Thaís, uma moça de 36 anos, com síndrome de Williams, e eu fiquei tão tocada que o Matheus me chamou no Messenger e mandou uma mensagem para mim. Ele falou: Cris, eu quero te agradecer por você ter acolhido aquela moça. Sabe assim, você vê que é de uma nobreza tão grande o sentimento deles, né? E isso é muito importante. Então, eu queria agradecer a dona Helena por toda a educação que deu para o Matheus. Então, eu sou voluntária na BSW. Para quem não sabe, toda associação ela é feita de trabalho voluntário, são familiares, os pais e amigos que mantêm a instituição. Eu adorei a sugestão do Jailson para a gente montar um cadastro mesmo das pessoas que querem trabalhar. A Jo tem um grupo com os adultos e ela tem trabalhado muito isso, né? Porque chega muito essa resistência nos grupos. Os adultos falam: eu tenho vontade de trabalhar, mas os meus pais não deixam, né? Então, aqui em São Paulo, a gente alugou uma sede e a gente quer tentar fazer um piloto também de incluir essas pessoas com atividades dentro da associação mesmo, assim que passar a pandemia. E a gente está aqui trabalhando. Então, se já tiver alguém aí voluntário para nos ajudar a fazer um cadastro nacional, né, das pessoas, que a gente possa ir atrás, buscar nos estados parceiros, né? No Paraná, a gente já tem uma parceria com uma instituição grande que está ajudando
inserção de trabalho das pessoas com deficiência. Então, é isso. Eu quero agradecer muito vocês, agradecer todos que ficaram aqui até agora, agradecer ao Maurício, à Júlia, depois vão subir a live, estão aqui com a gente até 11 da noite. Então, é isso. Um beijo para todo mundo e um bom descanso. Beijo, gente. Obrigado, Muito beijo. obrigada. Obrigada, Cris, por ter feito aí uma breve fala. E eu queria finalizar aqui, guardei só um comentário que eu achei muito bonito aqui, que eu acho que é bem isso que traduz a nossa live de hoje, que a Luciana Laurent falou, que eu nem sabia que o nome dela era Luciana, eu conheço ela por Tita, mas eu acho que traduz muito o que a gente falou hoje, tá? Ela disse que um terapeuta que a Camila teve e que trabalhava também toda a família sempre dizia para ela: Tita, a gente não quer que ela seja nada. Eu acho que nada no sentido de não precisa ter nenhum título, não precisa ser um advogado, não precisa ser um médico, não precisa ser nada. A gente só quer que ela seja feliz. E é isso. Eu acho que todos que estão aqui querem isso, querem que seus filhos sejam felizes, querem ver eles bem, querem ver eles felizes, gente. É isso que a gente tem que ver. O que traz felicidade para o meu filho, o que traz felicidade para mim, já que tem vários aqui. Se o trabalho é a maneira que traz felicidade para essa pessoa, gente, vamos deixar nossos filhos trabalhar, vamos ser menos protetores, vamos ajudar eles a conquistarem o mercado de trabalho, conscientizando empresas, indo atrás de direitos. A gente está aqui para o que precisar, eu também me coloco à disposição no que eu puder ajudar. Parabéns para todos que estiveram aqui, aguentaram 2 horas, e venham para a próxima live. Semana que vem eu ainda não sei qual é o tema, mas com certeza vai ser um tema interessante para todos nós. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Maurício, Júlia, obrigada. Podem finalizar aí a gravação.